Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas com ênfase em epilepsia, do curso de especialização Ética, Valores e Saúde na Escola. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem. Para falar sobre isso, a gente vai definir o que é aprendizagem, falar um pouquinho sobre aprendizagem na educação, os processos envolvidos na aprendizagem, os tipos e os domínios de aprendizagem. Para a gente começar, vamos definir o que é a aprendizagem. Então, a aprendizagem é uma mudança interna do indivíduo, deduzida de uma melhora relativamente permanente em seu desempenho como resultado da prática. Relativamente permanente porque a gente espera que uma aprendizagem a gente use sempre na vida e como resultado da prática, como a gente vai estar vendo nos próximos slides. A aprendizagem é um processo de aquisição da informação, de incorporação de um novo comportamento. Então, para que aconteça a aprendizagem, nós precisamos de uma interação entre diferentes fatores. Então, os fatores emocionais, os neurológicos, os relacionais, do ambiente social e os ambientais. E é claro que a gente não pode deixar de falar, principalmente num curso desse, que a aprendizagem é o centro do processo educativo. Então, a ênfase educacional na aprendizagem, a ênfase educacional de hoje, está centrada na aprendizagem, onde o professor é um coautor do processo de aprendizagem. Então, ele não só passa a informação, mas ele também recebe. E esse processo de aprendizagem, ele é construído e reconstruído continuamente, na relação professor-aluno. E através desse processo de aprendizagem, a gente consegue ter novas formas de comunicação, novas habilidades, novas competências, e tudo isso através dessa interação entre professor-aluno. Então, todo esse conhecimento é construído e reconstruído. Como que a gente aprende? Quais são os processos envolvidos na aprendizagem? Quais são as fases que a gente tem para que a gente consiga chegar na aprendizagem? Primeiro, a gente precisa ter a sensação. Os estímulos têm que incidir sobre os nossos receptores. A gente precisa de um estímulo para que a gente aprenda. A gente precisa de alguma coisa para aprender. E a partir daí, a gente tem a sensação. Com isso, nós temos a atenção. Nós precisamos focar a atenção no estímulo que a gente quer aprender. Então, a atenção é necessária para que a gente receba essa informação. Logo depois, nós teremos a concentração, que é decorrente da fixação da atenção. A partir do momento que eu fixo minha atenção, eu estou concentrado e eu começo todo esse processo de aprendizagem. Logo depois eu tenho a percepção, que é um processo complexo, em nível cortical, e ele é responsável pela interpretação e pela codificação da informação que eu estou recebendo. Logo depois tem a memorização. É claro que a aprendizagem e memória estão muito ligadas. É muito difícil a gente dissociar uma da outra. Então, nessa fase, eu tenho uma retenção da informação pelas áreas da memória no córtex cerebral. E só com esses passos, com esses estágios, eu consigo realmente ter a aprendizagem, que é o resultado final da retenção e da fixação de uma informação. Um exemplo clássico é nas disciplinas escolares, né? Como que a gente aprende as disciplinas escolares. Bom, dito isso dos processos, quais são os tipos de aprendizagem que existem? O primeiro tipo é a aprendizagem por habituação. É o processo de aprendizagem mais simples e é a recordação de experiências anteriores. É assim que acontece essa aprendizagem. Então, a premissa é que um estímulo que habitualmente produz uma resposta, uma reação no meu organismo, a partir do momento que ele começa a se repetir, eu começo a não reagir mais. Eu já estou habituada a esse estímulo. Um exemplo muito básico, muito fácil da gente entender, é, por exemplo, uma pessoa que mora no campo. Quando ela vem para a cidade, ela não percebe mais os barulhos do campo. Ela já está habituada àquele barulho do galo cantando às 5 horas da manhã, isso ela não percebe mais. Mas quando ela vem para a cidade, passar uma noite na cidade, provavelmente ela vai perceber os barulhos outros, né? O barulho do carro, do trânsito, de tudo. Ao mesmo tempo, a mesma coisa quando alguém que está na cidade vai para o campo. Então a gente fica habituada sem perceber. É uma coisa que vai sendo com o tempo e com a repetição desses estímulos. A importância disso é que com isso a pessoa não reage a tudo que está no ambiente. A gente consegue selecionar alguns estímulos que a gente vai reagir. E isso, é claro, que aumenta a nossa qualidade de vida. E o processo de aprendizagem, se a gente for ver, por habituação, ele acontece sempre.
diariamente. Aprendizagem social ou por modelagem. Essa aprendizagem é tudo que a pessoa aprende através da imitação social, sempre presente nas relações sociais. E a maior parte dos comportamentos, segundo essa teoria, fala que nós aprendemos através de modelos. Nesse sentido, é fundamental a gente parar um pouquinho e pensar sobre como que eu interajo com o meu ambiente. Como que as pessoas estão percebendo como eu interajo? Como elas podem me imitar? Como assim? Vamos ver. A aprendizagem social modelagem, ela foi descrita por Albert Bandura. Ele fez um estudo com o João Bobo. Sabe João Bobo? Aqueles bonequinhos. O que ele fez? Ele colocou crianças da pré-escola vendo um filme de um adulto que batia nesse boneco. Né? Esse grupo de crianças de pré-escola viram esse filme. E enquanto esse adulto batia, ele falava, dê um soco no nariz dele, joga ele para cima. Só isso. Logo depois, essas crianças foram colocadas numa sala com o boneco João Bobo. As crianças que viram o filme foram colocadas numa sala, e um grupo controle, né, umas outras crianças que não viram o filme, foram colocadas em outra sala. O que aconteceu? Quando as crianças eram deixadas sozinhas com o boneco João Bobo, o que aconteceu? As crianças que viram o filme fizeram a mesma coisa. Né? Deram um soco, né? Chutaram. O que isso mostra pra gente? Isso mostra que quando a gente tem um comportamento observado, esse comportamento, com certeza, ele vai ser imitado. O comportamento das crianças que viram adulto foi comparada com o grupo controle. E o grupo experimental, ele foi 2 vezes mais agressivo que o grupo controle. Então, o que significa? Que muitas vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Que essa aprendizagem social, por modelagem, por observação, ela acontece sempre. Principalmente na sala de aula, com os filhos, né, dentro de casa. É importante a gente estar pensando um pouquinho sobre como que a gente está ensinando as outras pessoas que estão ao nosso redor. A outra aprendizagem é a aprendizagem por condicionamento. Essa aprendizagem, ela consiste em aprender a emparelhar 2 estímulos ao mesmo tempo. Então, você mostra um exercício, ao mesmo tempo que você explica como faz esse exercício. Tá? Então, você tem 2 estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Então, depois de várias repetições, a pessoa vai fazer o comportamento apenas com um desses estímulos, apenas com o estímulo verbal. Ela não precisa mais, por exemplo, da visualização do exercício. A outra aprendizagem é por tentativa e erro. Essa aprendizagem, ela é o seguinte, se uma resposta for seguida de uma recompensa, ela vai ser fortalecida. Se não tiver uma recompensa, ou se a recompensa não for boa, ela vai ser enfraquecida. Então, a pessoa vai tentando, até ter uma recompensa, até ter um elogio. A partir do momento que ela tem, essa resposta vai ser fortalecida e a pessoa vai aprendendo a fazer e faz parte desse repertório de aprendizagem. Então, a força de uma resposta, ela está adaptada às consequências dessa resposta no meio ambiente. E existem mais 2 tipos, que é a aprendizagem processual e declarativa. A aprendizagem processual é uma aprendizagem de tarefas que podem ser executadas sem a atenção, sem um pensamento consciente, né? Como um hábito. Então, por exemplo, andar de bicicleta, né? Dirigir um carro. Depois que você aprende, você não precisa mais saber que para dirigir um carro você precisa colocar a marcha, apertar o pedal, nada disso. Fica como um hábito. E a aprendizagem declarativa é uma aprendizagem de tarefas que podem ser conscientemente lembradas. Né? Então, exigem atenção e exigem reflexão. Eu preciso buscar, não é mais automático como a processual. Bom, falando dos tipos de aprendizagem, agora a gente vai um pouquinho para os domínios da aprendizagem. Quais são esses domínios? O primeiro domínio é o domínio cognitivo. Ele se refere a conhecimentos, informações ou capacidades intelectuais. Ou seja, são habilidades de memorização, de compreensão, a aplicação disso, a análise, síntese e avaliação. Então, todas essas áreas estão envolvidas nesse domínio cognitivo. O domínio afetivo, ele tem relação com sentimentos, emoções, atitudes. Né? Então, as relações sociais, valorização, organização do meio ambiente, tudo isso contribui para que a gente aprenda esse domínio afetivo. E o domínio psicomotor, ele se refere ao uso e à coordenação dos músculos, né? Os movimentos. Então, ele tem a ver com as habilidades relacionadas a movimentos básicos
a reflexos, habilidades perceptivas e físicas e comunicação não discursiva, a comunicação gestual. Então, aqui a gente tem os domínios da aprendizagem. E, para finalizar, na sua prática, como que você percebe a aprendizagem? Que tipo de aprendizagem você mais usa com seus alunos, né? E que domínio você ensina? Que domínio você está passando para eles? A maneira de se comportar perante seus alunos tem sido pensada como forma de aprendizagem? E como você pode melhorar as estratégias de ensino-aprendizagem dentro da sua sala de aula, dentro do seu contexto profissional? E para completar um pouquinho essa aula sobre aprendizagem, agora você vai ver uma entrevista com o Dr. Baltazar, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O processo de aprendizado, do ponto de vista cognitivo, é fundamentalmente influenciado pela atenção. Ou seja, se a atenção não estiver presente, não há uma boa memorização e não há um bom aprendizado. A atenção é uma capacidade que pode ser influenciada por diversos fatores. Durante, um exemplo, na sala de aula, por ruído, por presença do colega, por calor, enfim. Diversos fatores podem influenciar na questão da atenção durante a sala de aula. Um exemplo de quanto a atenção é importante para a aquisição de memória e para o aprendizado pode se dar conosco em qualquer pessoa. Por exemplo, na hora que está lendo um livro à noite com sono. Embora você tenha um cérebro normal, seja uma pessoa capaz de aprender, você tem dificuldade de se lembrar muitas vezes do que você leu durante o sono, porque a atenção não estava consolidada. Enfim, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Outro aspecto importante do aprendizado, principalmente em nível escolar, é o entendimento, é fazer com que se entenda os processos a serem recordados no futuro. De forma muito mais fácil, a memória é muito mais facilmente formada se a pessoa consegue associar o que ela está aprendendo com outros aspectos da vida dela, com outros aspectos pré-conhecidos. É muito mais fácil memorizar através de associações do que memorizar por repetição, por exemplo. Isso facilita muito a capacidade de aprendizado. Enfim, duas coisas a ser comentadas a respeito da atenção e a capacidade de associação com coisas previamente conhecidas, com coisas que já fazem parte do mundo, por exemplo, do aluno. Outras coisas que influenciam no aprendizado e principalmente na atenção são fatores talvez externos à escola ou à sala de aula. Um exemplo disso, como eu disse, sono, uma noite mal dormida, alunos que não se alimentam bem, que têm anemia, podem ficar mais cansados, alunos que têm doenças de repetição, como infecções de vias aéreas, gripes, resfriados de forma frequente, tendem a ficar com dificuldade de atenção, que não se alimentam muito bem, como já dito, com conflitos psicológicos e sociais, em casa, no ambiente em que vive. Enfim, são vários fatores que podem influenciar na atenção e, por consequência, no aprendizado. Ou seja, uma estratégia que todos têm que usar para aprender é tentar tornar interessante aquilo que está sendo aprendido. Logicamente, uma vida saudável. Em adultos, por exemplo, atividade física, desde a infância, né? Desde da infância e da adolescência até a vida adulta. Hábitos que previnam doenças vasculares, como, por exemplo, em adultos, correção de hipertensão, de diabetes, de colesterol, alimentação saudável, isso é fundamental. Agora que você acabou de ver a entrevista com o Dr. Baltazar, né, que você viu um pouquinho sobre quais as estratégias de ensino-aprendizagem, qual a importância na aprendizagem nesse processo da vida toda, vamos voltar a refletir um pouquinho a sua prática diária. Como que você pode melhorar esse processo com seus alunos no seu contexto profissional? Lembre-se sempre que material de apoio está disponível no Moodle e a gente se encontra na próxima aula.